Olá, internauta! Olá, minha amiga, meu amigo de São José de Mipibu. Hoje, nesta quarta-feira nublada, aqui na nossa belíssima cidade, estamos iniciando cruzado aqui pela TV Rebouças. Eu, Júnior Rebouças e Fran Moura, essa educadora, comunicadora Fran Moura, estará comigo dividindo esse espaço. E hoje temos a honra de receber, a satisfação de receber aqui na nossa casa, Divanildo Pereira. Divanildo Pereira, ele é presidente estadual do PCdoB, sindicalista roxo, presidente aí já foi presidente da CTB, da Federação Sindical Mundial, vice-presidente. Enfim, um cara que tem uma história aí do sindicalismo e na política do Brasil. Mas vamos aqui primeiro falar com o Fran, depois a gente bate um papo aqui. E o bate-papo vai ser interessante hoje, viu? O papo cruzado aqui vai ser triplamente cruzado. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Divanildo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E boa tarde você, nosso telespectador. Fique conosco, vocês vão gostar do programa. E hoje aqui, Divanildo tem muita coisa boa para trazer para a gente, não é isso, Juninho? Isso, Divanildo Pereira. A casa é simples, mas é limpinha. Muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Júnior Rebouças. Boa tarde, Fran Moura. Boa tarde a todos os internautas que acompanham o Papo Cruzado na TV Rebouça. Um instrumento importante nessa cidade que eu nasci, sou mipibuense. Então é importante verificar que talentos como o Júnior, como o Fran, estão aqui exatamente democratizando
e os meios de comunicação desse querido município. Então, eu agradeço enormemente a honra de estar participando de sua qualificada audiência. Ok, Divanilton Pereira. Eu ia deixar o Mipibuense para mais um pouquinho para frente, mas ele antecipou. Divanilton, faz um tempinho que você você está retomando suas atividades aqui, não é? Suas relações aqui em São José, não é isso? De fato, eu saí de São José de Mipibu, com 5 anos de idade, e fui morar em Natal, e de lá desenvolvi toda a minha vida laboral, estudantil. E os laços com São José eram laços mais distantes, ainda tem familiares que residem aqui, e sempre acompanho minha mãe, os meus irmãos que vêm com mais frequência aqui, mas no último período, nesses últimos 2 anos, eu tenho reaproximado os laços, não só familiares, mas os laços sociais e até políticos com o município de São José de Mipibu. Isso, para mim, tem uma dupla grandeza, né? O trabalho que eu exercito, também essa relação familiar, afinal, é a minha terra, é onde eu nasci. Então, isso me dá muito prazer ao retornar e ter essa possibilidade de ter novas relações com São José de Mipibu. Divanilton, a gente sabe que o contexto político hoje no nosso país está meio conturbado. Como você vê a política brasileira e também o cenário político mipibuense? O cenário político brasileiro, nós consideramos que o Brasil vive múltiplas crises, né? Política, social, econômica e, sobretudo, uma sanitária, que se o Brasil já estava ali meio à deriva, com a chegada da pandemia, todas as crises se ampliaram-se. Então, hoje nós estamos, assim, eu diria, uma situação dramática, porque se é difícil enfrentar uma pandemia, até então grande parte do universo não conhecia, grande parte do mundo não tinha soluções de vacina, de medicamento, ou seja, um inimigo invisível e desconhecido. Se já é difícil enfrentar uma situação como essa, imagina um país do tamanho do Brasil enfrentar um inimigo invisível, tendo na presidência da República um homem que nega a ciência, um homem que não orienta, que nunca desenvolveu campanhas, que estamos vendo escandalosamente envolvimento com compra de vacinas, ou seja, o Brasil está à deriva. Porém, o novo ambiente, o povo com seu às vezes lento, mas às vezes sempre aprendizado, vai se criando as condições, um senso crítico, que hoje vemos um presidente relativamente isolado, numa crescente descrença popular, a desqualificação e a desonestidade ganham referências hoje ao presidente Jair Bolsonaro. O fato é que hoje o Brasil vive um dos seus piores momentos de sua história. Mas eu creio que já se revelam elementos críticos, elementos de protestos populares que vão criando as condições até mesmo para o impedimento do presidente da República. Divanilton, o PCdoB também passou por algumas mudanças, né, ao longo do tempo. E você, como militante do partido, tem alguma coisa a falar sobre o PCdoB aqui em São José de Mipibu? O partido em São José de Mipibu, ele integra nessa trajetória de um partido centenário. No dia 25 de março do próximo ano, o PCdoB completará 100 anos. O mais experimentado partido político. Num país como o nosso, onde a política é tratada como caso de polícia, um partido ter 100 anos, exatamente entra na história. Em todas as lutas, a nossa história se confunde com as lutas populares. Então, isso é um partido nacional, um partido programático, e por ser com essa natureza, programático e nacional, atua no Rio Grande do Norte e, atuando em nosso estado, repercute também a sua ação política dos municípios. Então, São José faz parte da nossa história. O partido teve vários momentos mais ativos, mais protagonistas, às vezes menos protagonistas, e hoje nós estamos assim numa fase de revigorar o partido em São José de Mipibu. Essa é uma palavra importante que nós estamos caracterizando, o revigorar do PCdoB, para que ele possa se reposicionar politicamente, com a sua independência política, e propor saídas para esse importante município que é São José de Mipibu. Nós estamos aqui conversando com Divanilton Pereira, presidente do
PCdoB do Rio Grande do Norte, aqui pela sua TV Rebouças. Divanilton, você falou da questão nacional, né? Estamos hoje com uma CPI, a CPI da Covid, em que está chegando, né? Não são mais indícios, mas são fatos documentados. Enfim, no início da CPI falava-se na bala de prata, né? Hoje, pela manhã, o presidente da CPI, o Aziz, ele já fala em bomba atômica brasileira, né? Que na sexta-feira vai haver aí uma famosa explosão nuclear na política. Com relação a isso, Divanilton, sabendo que toda CPI ela precisa de materialidade, mas que ela precisa também de um componente que é fundamental, que é o componente político. A CPI hoje, ela já aponta para o impedimento do presidente? Veja, antes da CPI, nós que eu digo, não só o partido, mas amplas forças políticas, de vários espectros políticos, desde governadores, desde membros do Supremo Tribunal Federal, juristas, cientistas, sobretudo, já colocavam um questionamento de toda a ordem sob a condução de um sociopata, negacionista e genocida como Jair Bolsonaro. Então, nós já denunciávamos esse conjunto de responsabilidade antes da pandemia. A pandemia está exatamente organizando documentação que prova as denúncias anteriores. Claro que quando uma CPI é aberta, quando pessoas são convocadas ou convidadas, a materialidade vai começando a se produzir, as contradições, os choques de informação de governo, como a membros de empresa, enfim. Nós estamos assistindo recentemente essa questão envolvendo a compra das vacinas, vai se percebendo que ali um verdadeiro gangster estava ali vendo quase mais de 500 mil de brasileiros morrendo, enquanto ele estava em negociatas, em jantares, né, públicos, negociando as gorjetas, né, que não são nada de gorjetas, envolve milhões e milhões de dólares. Portanto, a pandemia, a CPI, melhor dizendo, está produzindo documentação que formaliza tudo que nós já denunciávamos contra o presidente Jair Bolsonaro. Claro que isso precisa, esse conjunto de produções, chegar a uma materialidade. Eu não tenho dúvida que a cada dia que passa, eu vejo uma pessoa, o dono de uma empresa, ou um gestor público, ou um familiar, ao chegar numa CPI, ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para silenciar-se. Compreendemos um pressuposto básico, que é não produzir provas contra si, mas uma pessoa que poderia chegar lá, esclarecer e responder todas as perguntas. Por que se cala? Porque tem receio exatamente de produzir caminhos que cheguem ao principal responsável, que é o presidente da República. Então, Júnior, creio que essa prova material vai chegar, e mesmo ela chegando, nós precisamos também de outros componentes. O impedimento, por exemplo, requer uma maioria no Congresso Nacional. O presidente tem caneta. Infelizmente, o Centrão, parte dele, o que dá sustentação, apesar do Centrão sempre estar ali, mas depois de amanhã não pode estar. Eu creio que o componente que já está criando as condições para o impedimento do presidente da República é exatamente a pressão popular. Então, o que nós temos hoje, eu vejo produções, são os artistas, a comunidade jurídica, e esse componente popular, dessas mobilizações organizada tecnicamente, que já aconteceu o 3 de julho, vai acontecer novamente no 24 de julho, vão criando as condições políticas e a pressão necessária junto ao Congresso Nacional, para ali sim, naquela casa, a gente abrir um processo de impedimento. Não é uma batalha simples, apesar de serem óbvias as responsabilidades, as prevaricações do presidente da República. Mas creio que nós chegaremos exatamente, repito, com a importância e a pressão popular. Divanilton, o presidente, você como presidente do PCdoB, sabe tão bem quanto todo mundo que o vice-governador do Rio Grande do Norte é do nosso partido. E aí, no cenário político de 2022, antenou
Ele vai continuar com Fátima ou Fátima vai ser candidata? Tem alguma coisa, se especula alguma coisa sobre isso? Divanilton, só sem Claro, querer cortar, claro. mas já cortando, algumas pessoas já nos acompanhando, né? Temos a grata satisfação de estar nos assistindo o Dedé do Alerta, aquele abraço, Dedé, importantíssima aí a sua participação. Marcílio Hollenberg, lá em Mossoró, Udimar Ramon, Carlos Silva, blogueiro, meu amigo Alexandre Freire, também da imprensa aqui de São José do Mipibu, todos eles nos acompanhando, além do Walter Lima, que também nos acompanha. Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado por estar vendo este programa aqui pela TV Rebouças, o Papo Cruzado, falando de política. Bom, Fran, respondendo a sua pergunta, primeiro o PCdoB já produziu a sua elaboração estratégica para 2022. Nós consideramos que a reeleição da professora Fátima Bezerra e do vice Antenor Roberto não é uma vontade do PCdoB ou do PT, ou de uma organização X ou uma organização Y. Nós compreendemos que é uma necessidade histórica, é uma necessidade que se impõe. Por um conjunto de fatores políticos, estruturais, né, nós, o governo, assumiu como um legado de um Estado falido. Falido por um conjunto de fatores estruturais, sobretudo porque, ao longo da história, o Estado se confundiu com interesses privados, com interesses menores, com interesses de composições sociais menores, em detrimento de um olhar mais estratégico, de desenvolver as potencialidades do nosso Estado. Então, ao chegar a 2018, infelizmente, é o coroamento desse desarranjo político, administrativo, fiscal e orçamentário. Então, esse é o Estado. Não é à toa que, na primeira semana de posse da governadora Fátima e do Antenor, se decretou estado de calamidade pública financeira, porque é um caos encontrado. Então, creio que agora, nesses primeiros 2 meses, muitos, aliás, não tantos, mas alguns apostavam que a governadora Fátima não pudesse, junto com o Antenor, corresponder às necessidades e à superação desses obstáculos. Alguns diziam até que no meio do ano não sequer conseguiria mais pagar a folha de pagamento. Porém, percebe-se que o governo já está dando sinais de recomposição da casa no seu aspecto administrativo, no seu aspecto fiscal, no seu aspecto orçamentário, renovou o importante convênio com o Banco Mundial, que permite concluir obras em desenvolvimento, novas obras, ou seja, a nossa conclusão é que esse processo não pode ser interrompido, ou melhor dizendo, não deve ser interrompido, porque a partir desse primeiro mandato vai se criando as condições para que o Rio Grande do Norte recupere a capacidade de investimento perdida ao longo desse último período. E dentro desse contexto, portanto, a figura do vice-governador Antenor Roberto, ela tem um papel de destaque. Antenor escreve na história que o vice não é apenas para ser uma peça uma peça que representa o governo de vez em quando, uma peça decorativa, ou uma fonte de conspiração política, como muitas vezes se tornam os vices no Brasil. Antenor Roberto, a partir da confiança da governadora Fátima Bezerra, assumiu tarefas na gestão, em particular, por exemplo, na segurança pública. Portanto, ele escreve a história dos vices no Rio Grande do Norte exatamente por ter esse diferencial de ser parte integrante de responsabilidade da gestão estadual. Por isso que o PCdoB reafirma Antenor Roberto como pela sua continuidade enquanto vice-governador ao lado da professora Fátima Bezerra. São 15 horas e 45 minutos aqui na nossa metrópole da cultura, São José de Mipibu. Estamos conversando com Divanilton Pereira, presidente do PCdoB do Rio Grande do Norte. Divanilton, já que você tocou aí na questão da gestão estadual, eu queria funilar mais um pouquinho o nosso papo. É sabido que o PCdoB ele participou da gestão passada aqui no nosso município, né, na figura do Arlindo Dantas, fez todo esse período. Arlindo conseguiu saiu vitorioso na eleição do ano passado, fazendo seu candidato o Zé Figueiredo.
Como é que anda, Divanilton, a relação do PCdoB com aqui a gestão do município de São José do Mipibu, a gestão atual? O PCdoB é um partido amplo, um partido que tem entre suas premissas filiar e recepcionar homens e mulheres identificados com a causa democrática do Brasil, do Estado e dos municípios. E tivemos essa experiência, que bebemos dela, tivemos importantes ensinamentos, não só somos donos da verdade, mas aprendemos também com os filiados que chegam, também temos diferenças com que saem, e assim foi a nossa experiência com o ex-prefeito de São José de Mipibu, em que nessa experiência nós acumulamos aí, portanto, um relativo aprendizado interno. Um dos primeiros aprendizados é exatamente do partido ter a sua independência política. Por mais que concluamos a importância de participarmos de gestões, mas ao participar de gestões nós temos que ter também uma independência política para que a gente possa desenvolver e ter até um ambiente de apresentar críticas construtivas. Então, creio que esse é um grande ensinamento e que o partido também, naquele momento histórico, também ganhou com a sabedoria, em particular com a experiência do então ex-prefeito Arlindo Dantas. De maneira que, a partir desse conjunto de experiência, de aprendizado, uma coisa que eu posso afirmar, voltando a São José de Mipibu. O PCdoB, com esse acúmulo, com essa participação, o PCdoB vai se revigorar, o PCdoB vai estudar mais ainda o município de São José de Mipibu, para que ele não se fixe uma gestão apenas aos aspectos superficiais, mas São José de Mipibu, pela participação, pela sua situação geográfica, pela sua população, requer medidas e olhares estruturais de médio e longo prazo. Para isso é indispensável a criação, de um projeto municipal de desenvolvimento. Sem isso, nós vamos ficar à mercê de recursos, seja do Estado, recursos federais, e não, portanto, criando um ambiente político e, sobretudo, econômico para o futuro de São José do Mipibu. O PCdoB, portanto, vai se revigorar nessa direção, mantendo-se, portanto, a sua independência política. Divanilton, nessa nova força que vocês vão dar ao partido em São José, há a possibilidade, a probabilidade, melhor dizendo, de deslanchar aí uma campanha, um candidato para a chapa majoritária em São José? Há essa possibilidade? A natureza dos partidos políticos é ocupar os espaços públicos e, portanto, os espaços políticos. Se no município há disputa para vereadores e vereadoras, se no município há disputa para vice-prefeito e vice-prefeitas, e há espaço para disputa para prefeito e prefeitas, o PCdoB estará parte dessa disputa, inevitavelmente. Jânio? Divanilton Pereira, né, é um mipibuense, para aqueles que estão chegando agora, é um mipibuense que passou um tempo ao redor do mundo, não é, Divanilton? Você que tem uma atividade, Divanilton tem uma atividade na Federação Sindical Mundial, foi vice-presidente dessa entidade e já teve uma experiência aí ao longo desse tempo. Quanto tempo durou essa experiência com o sindicalismo internacional, Divanilton? Eu diria que foi das mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, enriquecedoras experiências políticas que tive, em ter que me deslocar, primeiramente daqui, Natal, Rio Grande do Norte, para São Paulo, e depois eu fui eleito para essa tarefa internacional. Imaginem vocês que a sede dessa entidade, a Federação Sindical Mundial, fica na Grécia. Você imagina as primeiras dificuldades com o idioma grego, apesar da Europa falar praticamente todo o inglês, mas essa portanto, foi um aprendizado de cultura, um aprendizado político, sobretudo, um alargamento de visão, a gente atuar em países, em continentes que já passaram por experiências há mais de 500 anos que o Brasil ainda não enfrentou. Então, quando você volta, quando você visualiza os problemas do Brasil, quando você conversa, você tem um olhar um pouco mais amplo. E isso eu devo, sobretudo, essa experiência nas relações internacionais que eu tive, sobretudo ali no continente europeu, e algumas responsabilidades que eu tive com a própria Rússia e África do Sul. Então, isso foi
aprendizado que eu tive, e, claro, graças a todo a minha trajetória, não é uma trajetória individual, sempre foi uma construção coletiva. Eu fui escolhido coletivamente, fui eleito coletivamente, então meus companheiros e camaradas também sempre foram fontes de aprendizado e que me permitiu ter essa oportunidade histórica. Eu, à distância, ainda com a pandemia, ainda assumo essas tarefas, mas em função desse meu trabalho aqui de retorno no Rio Grande do Norte, eu vou declinar dessa função agora em novembro deste ano. Ok. Está nos acompanhando também Francisca Eupídio, né? Minha querida Chica, valeu. Sindicalista nossa aí. Mandando um abraço aqui para você e para toda a bancada, viu, Divanilton? Divanilton, retroagindo um pouquinho aqui para o governo de Fátima Bezerra. No ano de 2022, vamos ter eleições gerais, a Fátima com um governo, eu diria, bom. Qual, na sua opinião, qual o principal adversário de Fátima para 2022? Isso do ponto de vista institucional, não obrigatoriamente nomes, mas qual o principal entrave para que ela continue na governadoria? Claro que nós não desconhecemos os desafios, sobretudo econômicos, que o país enfrenta, um país à deriva, que a certeza é de tamanha ordem, que a variação cambial ela é quase que permanente, né? Porque há uma incerteza de investimento no mundo e dos segmentos produtivos aqui mesmo no Brasil. Essa incerteza, portanto, repercute nas incertezas do Rio Grande do Norte. No que pesa essas dificuldades concretas, mas que revelando-se com competência de superá-las, né, há o aspecto da disputa política. Há uma certa novidade no Rio Grande do Norte. Geralmente, nessa fase, já estávamos assim, quem é o nome da oposição, se é fulano, se é beltrano, mas o sistema oposicionista não conseguiu produzir ainda um nome. E eu penso que a dificuldade da escolha de um nome é a dificuldade de apresentar um programa. Porque o sistema oposicionista, ao mostrar um programa, não terá credibilidade, porque eles tiveram toda uma oportunidade histórica de o fazer e não fizeram. Então, as pessoas vão associar nome e um legado, né, de incompetência, dentre outras desqualificações. Então, esse, para mim, essa novidade tem gerado o quê? As pessoas estão se movimentando para ser candidato ao Senado. Nós estamos vendo 2 ministros se movimentando no Rio Grande do Norte, alimentando certas ilusões, mas não é para ser candidato ao governo, é para o Senado. Então, veja que essa é uma anomalia. Portanto, assim, no que pese essa anomalia, eu creio que diante do desespero político que hoje está liderado por um destemperado presidente, vendo o seu isolamento, a tendência de derrota e até mesmo de ser afastado, isso produz respostas da agonia política. E uma delas é a produção de fake news, por exemplo, o rebaixamento político. Creio que esse será um grande obstáculo, mas tenho a certeza que a experiência acumulada do povo potiguar saberá separar o joio do trigo e não fará com que essa campanha seja desnivelada, mas que ela ganhe uma elevação programática e aí sim possamos discutir o futuro do Rio Grande do Norte. Divanilton, como nós estamos num período crítico ainda, não tão crítico quanto já foi, como você avalia essa ausência de vacina no início, quando nós poderíamos ter vacinado, o país poderia ter vacinado em massa, e hoje a gente vê o resultado das vacinas, aí diminuindo o número de pessoas contaminadas. Fran, essa sua pergunta, assim, eu já me fiz da seguinte forma. Se tem algo que teve de êxito, de extraordinário e de ganho da humanidade, foi o ganho da ciência. Uma vacina foi produzida em menos de 1 ano. Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Mesmo assim, como o presidente Bolsonaro e outros raros, contestavam a saída pela ciência. Hoje se revelam
interesses de mercado, gerando aí saídas ineficazes. Não tinha nenhuma comprovação científica desse tratamento precoce fosse resolver. Tanto é verdade que essa propaganda foi tão bem feita do ponto de vista mercadológico que muitos percorreram esse caminho. E, ao percorrer, não impediram a tragédia sanitária e a mortandade no Brasil. Foi apenas com a vacinação que estamos alcançando esses índices. Portanto, além de interesses escusos e mercadológicos aí, tinha também aquela negação da imunidade de rebanho. Mas a imunidade de rebanho só se alcança com a vacinação, está provado. E não expor as pessoas com falsos medicamentos, como o presidente liderou essa exposição. De maneira que eu gosto de ressaltar exatamente o ganho da ciência. A ciência é essa grande vencedora da pandemia. E penso que agora vai ficando nítido, a partir da CPI, dos depoimentos, que tem um aspecto negacionista, enquanto concepção de vida, de expor o povo para os fracos mais morrerem, e tem a ciência com a vacinação provando. Mas essa pergunta que eu queria só destacar. Hoje a gente está chegando a essa conclusão, aliás, a humanidade. Mas eu me pergunto, como estará um filho ou uma filha que olha as pessoas ficando protegidas com a vacina? Ele pode se perguntar, meu pai ou minha mãe poderia ter sido salvo se a vacina tivesse chegado antes. Dessa responsabilidade, o presidente Bolsonaro não vai poder fugir. Ele é o grande líder, entre aspas, dessa situação das vacinas estarem chegando tardiamente. Tão tardiamente que nós temos um dos maiores índices de mortandade vítima da Covid-19 do mundo. Então, esse é o legado de Bolsonaro. Espero interditá-lo o quanto antes. Você está acompanhando aqui o bate-papo, esse papo cruzado com Divanilton Pereira, presidente do PCdoB do Rio Grande do Norte. Divanilton, o PCdoB acaba de conquistar, semana passada, uma vaga na Câmara Municipal de Natal. Um jovem, eu conheço desde criança. Eu acredito que o mais jovem vereador, acredito nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de Pedro Gork, esse líder estudantil que hoje é vereador em Natal. O Pedro Gork é dessas coisas que quem atua no campo político, quem aposta na política como instrumento da transformação social, contra a desigualdade social, que enfrenta um ambiente contra a política, uma campanha sistematizada de afastar as pessoas da política, e chega um jovem que aos 17 anos, ele presidiu a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. O Gork, com 17 anos, saiu daqui, foi para São Paulo, foi para Brasília, retorna a Natal e assume aos 20 anos, portanto, o vereador mais jovem da história da Câmara Municipal de Natal, um mandato em Natal. Então, o Pedro Gork, além daquela agitação política típica da juventude, da sua rebeldia, mas é um jovem qualificado, um jovem que estuda e que, portanto, trará toda essa nova energia juvenil à Câmara Municipal de Natal, mas também levará um conteúdo qualificado para debater o futuro de Natal. Claro que isso tem a ver também com o deslocamento, um convite feito pela governadora Fátima Bezerra, para a nossa vereadora, que é também do PCdoB, camarada Júlia Arruda, hoje assumiu a Secretaria Estadual de Mulheres, a Sengide, até então dirigida pela nossa camarada guerreira Eveline Guerra, para dar um desenvolvimento da gestão, e isso permitiu a assunção do Pedro Gork à Câmara Municipal de Natal. Então, Gork não é só o PCdoB que está de parabéns, ou o Gork, mas é a força juvenil que está de parabéns e ali bem representada na Câmara Municipal de Natal. Divanilton, como você vê essa sua atuação dentro do partido? Assim, é uma coisa bem pessoal mesmo, é curiosidade. O que você acha? O que você pode fazer para mudar o mundo, o seu estado, o seu país? Por que entrar numa luta assim tão ampla? Como eu, tem vários aqui, inclusive ambos que estão aqui na mesa.
Nós somos pessoas inquietas. E tem inquietudes em que pessoas se referenciam no seu desenvolvimento, sua carreira profissional, se inquietam por essa legítima aspiração, se inquietam por desenvolver a justo caminho acadêmico, de aprofundar no conhecimento, na ciência, e se dedicam quase que exclusivamente a isso. E tem outras inquietudes que é de natureza política. É observar um país dessa magnitude, um país de extraordinária riqueza, um país de extraordinário mercado, um país de desenvolvimento tardio e dependente, mas subdesenvolvido, com relativa indústria, um país sempre ali entre os 10 maiores PIBs do planeta, mas ao observar a forma que esse país funciona e a resultante de como é distribuída essa riqueza, isso gera uma motivação de várias inquietudes, que é exatamente a luta pela desigualdade social. Então, essa inquietude me atingiu, como me atingiu a questão aqui na mesa, e foi a partir dessa inquietude que eu fui me pertencendo mais, me aproximando mais a entidades, a organizações, e ao perceber que, além dessa inquietude, é preciso um caminho mais elaborado, um caminho científico, uma organização para conduzir essa inquietude. Foi aí que eu encontrei no programa do PCdoB, né, a razão de ser organicamente, né, dessa condução, que me permite produzir uma inquietude pessoal numa ação coletiva. Eu penso que essa ação coletiva é que poderá minimizar a situação dramática do país e descortiná-lo para um novo modelo de funcionamento. Porque eu não acredito na anarquia do mercado, eu acredito num Estado forte, planificado, exatamente se desenvolvendo a partir das demandas efetivas do nosso povo e não apenas como uma peça consumidora de mercado. São 16 horas e 3 minutos aqui na metrópole São José de Mipibu. Estamos recebendo aqui Divanilton Pereira, presidente do PCdoB do Rio Grande do Norte. E, Divanilton, quem está acompanhando a gente também é o nosso velho companheiro Geraldo Pinto, né? Geólogo da Petrobras e hoje residindo aqui na vizinha Nísia Floresta, foi candidato na última eleição aí pelo PT. Seja muito bem-vindo aqui à nossa discussão, Geraldo. Muito obrigado aí. Célia Maria também nos acompanhando, Raquel Cavalcante e Francisca Eupídio aqui também ainda nos acompanhando. Divanilton, aqui um problema, eu acredito que a gente já está chegando no finalzinho, o Divanilton tem uma agenda ainda a cumprir hoje, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o retorno das aulas, Divanilton, hoje na rede municipal de Natal, com o sindicato sinalizando para uma greve em função disso. Como é que o PCdoB, como é que você vê essa questão aí da educação em Natal e no Rio Grande do Norte? Esse é um tema que movimenta, que provoca debates, polêmicas no mundo inteiro. Eu tinha dito aqui no início que nós estamos enfrentando uma anormalidade, uma pandemia, incertezas, medos, inseguranças, acertos, erros. E no Brasil isso tudo se torna mais complexo. No Rio Grande do Norte nós tivemos uma condução equilibrada da governadora, uma condução sempre cautelosa. Na dúvida prevalece a cautela, ou seja, na dúvida prevalece a proteção das pessoas, a vida das pessoas. Essa é uma estratégia que eu acho de muita importância. E claro que, passado aí mais de um ano e meio de uma pandemia, um dos grandes prejudicados é exatamente a educação, sobretudo a pública. Então, eu penso que o sistema jurídico, sobretudo o Ministério Público, o governo do Estado e também os sindicatos dos educadores, com a qual é um dos meus referenciais para ter também a minha opinião, penso que chegaremos a um bom entendimento para que o retorno das aulas aconteça o quanto antes, porém, asseguradas condições mínimas de segurança sanitária para o sistema, para os professores, o sistema, os profissionais de educação. Então, eu creio que essa conduta, essas condicionantes serão colocadas a bom termo e a educação poderá, não ainda nas condições, mas caminhar, desenvolver um caminho que permita voltar o quanto antes
à normalidade, diante já de uma defasada condição da educação pública no Brasil e no Rio Grande do Norte, num estado diferente. Portanto, apostamos nesse entendimento entre esses três entes, para que a gente possa retomar gradativamente, mas mesmo esse retorno gradativo se dê sob as condições mínimas sanitárias. Ok, Divanilton, 16 horas e 6 minutos, já chegando ao finalzinho aqui do nosso Papo Cruzado, hoje pela TV Rebouças, com essa figuraça de Ivanildo Pereira. Framoura, mais alguma coisa, Framoura? Não, aproveitando aqui para agradecer a Divanilton, dizendo que foi um prazer conhecer um cara, já deu para ver que inteligentíssimo, e eu sou fã de pessoas inteligentes, Divanilton. Obrigado, Fran. E dizendo para os nossos telespectadores que estaremos no próximo programa com outro entrevistado aqui, né? Num papo bem cruzado, né, Júnior? Papo cruzado. Divanilton, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Ok, Fran, Divanilton, suas palavras. Eu queria agradecer enormemente, Fran, obrigado pelas palavras, obrigado ao meu amigo Júnior Rebouças, obrigado à audiência dos internautas. Eu queria agradecer essa oportunidade, eu diria assim, depois do meu retorno. É a primeira vez que eu ocupo um canal de comunicação na cidade em que eu nasci, em poder gerar as minhas opiniões, as suas perguntas, poder me recuperar o meu passado, recuperar as minhas decisões, as minhas escolhas, de maneira que eu sinto muito honrado com essa oportunidade e agradecer, sobretudo, a audiência dos internautas. Até uma próxima oportunidade, estou aqui à disposição para outras agendas que assim vocês me provocaram. Muito obrigado e até a próxima. Certamente estaremos aqui em outras oportunidades. Ivanilton, mais uma vez, muito obrigado, Otávio, aqui na técnica, engenheiro aí de som. Fran Moura, até quarta-feira, né, Fran? Se Deus quiser. Show de bola, fomos.